Olá, pessoal de textos filosóficos antigos e medievais, tudo bem com vocês? Então, eu vou fazer aqui uma breve revisão de alguns elementos, não da totalidade do livro, mas de alguns elementos, principalmente com foco na primeira parte sobre estratégias de leitura. Tá? Mas a gente também vai avançar umas outras partes, mas já mais de passagem, ok? Então, o objetivo dessa webconferência é revisar conteúdos apresentados no livro didático, como eu falei, principalmente o conteúdo apresentado na primeira parte, né, na primeira unidade do livro didático, que tem a ver com o primeiro tópico de estudo, completar tais conteúdos, indicar outras fontes para revisão, esclarecer algumas dúvidas, dar dicas de estudo. Bom, vamos começar com uma questão das estratégias de leitura. Primeiro, lembrando, né, que lá, né, antes de apresentar essas modalidades de estruturas de leitura, a gente tinha lá a leitura simples, a leitura mais detalhada e tal. Essas estruturas é para leitura mais detalhada, né? Então temos aqui três tipos de leitura, né? Que está um pouco apagado, que é dogmática, historicista e genética historicista. As características de cada uma, né? A dogmática, ela sempre lembrar, né? Predomina nela uma estratégia explicativa, como indica aqui no último tópico, e ela fica no próprio extrato do texto. Para ela não importa o ambiente que foi produzido. Os defensores desse tipo de concepção de leitura dizem que você pode entender um texto a partir dele mesmo, independente de informações sobre o ambiente de produção, biografia, psicologia do autor e etc. Ou seja, independente de informações que a gente está chamando aqui de historicista. Tá? Nesse sentido, o texto pode ser lido por si mesmo. Tá? E, neste sentido, também o texto garante uma verdade em si, ou seja, né, ela é uma estrutura fechada e cabe a você apenas dessecar e aceitar, né, dentro dessa perspectiva, evidentemente, uh, aquilo que o autor aponta. Uhum. Nesse sentido, o próprio texto se explica por si mesmo, né? Retomando a ideia de que, né, predomina nessa estratégia a explicação. Aqui nessa leitura vai ser mas muito importante mesmo você visualizar os elementos sintáticos, né? Elementos que indicam as passagens internas do texto, elementos de referenciação e autorreferenciação do próprio texto, partículas, né, como conjunções e etc., que fazem as ligações, né, e a partir delas você determina a linha de argumentação do autor, como ele montou a sua estrutura argumentativa. Já a historicista, ela tem esse caráter, né? Ela parte do ambiente que levou à produção do texto. Então, para a leitura historicista, é importante você saber em que momento o texto foi produzido, a quem o leitor, o escritor está respondendo, ou com quem ele está dialogando, mesmo que isso não apareça diretamente no texto em questão, ou seja, na própria estrutura da escrita do texto. Então, a ideia da noção historicista é que o texto é um produto de um contexto. Já para a leitura dogmática, reiterando, isso não é importante. Não quer dizer que eles
não aceite que o texto é produto de um contexto, mas o que eles dizem, os teóricos da perspectiva dogmática, é que não importa, você pode entender o texto, pode ler o texto com um bom entendimento, né, independente de ter informações históricas. Então, nesse sentido, para a leitura historicista, o mais importante é o ambiente. Tá? O texto é lido por seu contexto, o texto é uma construção histórica. Então, a questão da verdade em si do texto, não, uma verdade construída naquele momento. Recorrente, né, dessas indicações é que o texto o contexto, desculpe, gera o texto. Predomina nisso uma estratégia de comentário. Não significa que a estratégia de explicação é deixada de lado. Até porque é o seguinte, né? O ambiente histórico é como se fosse um mapa para você entender as razões de produção daquele texto, as razões do autor dizer esta ou aquela coisa, se posicionar dessa ou daquela forma contra quem seja e tal. Mas, de alguma forma, você tem que chegar ao texto. Quando você chega ao texto, em algum momento, embora seja em grau bem menor, você ao trabalhar por uma perspectiva historicista, você também vai fazer algum tipo de explicação em algum momento, mas predomina o comentário, até porque, né, a forma como você expõe o texto, né, ou faz a leitura do texto, que resulta numa estratégia de escrita que expõe essa sua leitura, né, parte da historicidade para o texto. Claro, tem que chegar no texto. Todas as três estratégias têm que trabalhar o texto. Se você ficar só com questões históricas e tal, e não trazer alguma coisa do texto para corroborar essa questão histórica, né, vai ficar mais uma introdução e não propriamente uma leitura de um texto. Já a leitura genética historicista, tá, ela começa como fosse uma leitura dogmática, ou seja, você começa pelo próprio enunciado do texto, analisando ele, e quando há algum aspecto nesse próprio, explícito ou implícito, você remete para o ambiente. Então, parte do texto para o ambiente quando elementos do texto remete a isto. Nesse caso, né, já que ela é uma espécie de, digamos assim, meio termo entre as duas, né, texto e ambiente são importantes. Então, tanto o aspecto histórico como o aspecto sintático estrutural são importantes, embora ela comece pelo texto. O texto venha primeiro. Lê-se primeiro o extrato do texto, depois, conforme este extrato pede, vai ao contexto. O texto tem uma estrutura e uma historicidade. Para a leitura dogmática, prende-se apenas à estrutura. A estrutura na leitura historicista, prende-se apenas à historicidade. Prende-se aí predominantemente, né, à historicidade. Então, temos um texto leva a contexto, explicação a comentário. Ok? Então, são essas as características dessas três estratégias. Lições e implicações da tarefa de ler e interpretar um texto de filosofia. Bom, aí a questão, né? Como aprender a ler, professor? Geralmente tem essa... Claro, existe aí no mercado vários livros que falam sobre como ler. Nós mesmos aqui na primeira unidade desse livro didático estamos apresentando alguns. Para aqueles que fizeram
desculpe, discurso filosófico com o professor Daniel, né? Visualizaram outras estratégias, outros aspectos dessa aprendizagem da leitura, mas, em última instância, né, a aprendizagem da leitura se faz lendo. Então, você pode ter as técnicas, mas você precisa exercitar essas técnicas a partir da própria leitura. Então, aprendemos a ler lendo. E diríamos também que dentro da nossa mentalidade letrada, há uma concomitância entre leitura e escrita. Então a gente aprimora também nossas habilidades de escrita à medida que a gente lê mais. De alguma forma a gente vai se apropriando das estratégias de escrita dos autores que a gente lê. Para um primeiro nível de leitura, leitura inicial, sem fins especializados, não precisamos de comentadores ou dicionários. Tá? Então, há uma questão, né? Muitos, professor, não tem um livro aí que ajude a entender o livro tal. Tem vários livros que ajudam vocês a se entender conceitos, ou às vezes o próprio livro faz uma leitura específica daquele livro que você quer ler. Mas o que é importante para evitar que você tenha vícios de interpretação? Primeiro você leia a obra que você quer. No nosso caso aqui, vamos trabalhar a República de Platão. Tá? Então, primeiro você dá uma lida geral da República de Platão. Tá? E aí, naqueles momentos que você tem mais dificuldade, dificuldade de entender um determinado conceito e tal, aí você recorre a um comentador, a um dicionário especializado e tal. Certo? Por que isso? Porque às vezes, se você começa pelo comentador a ler um texto, geralmente você vai sofrer com isso. Você vai ficar preso à interpretação que aquele comentador deu daquele texto. E se você já fez uma, duas, ou às vezes umas três, pelo menos, leituras do livro antes de dizer, tá, não vai dar, eu vou precisar de um auxiliar como um dicionário e tal, algumas coisas eu não consigo, mas outras você consegue entender. A partir disso você vai poder visualizar melhor se a perspectiva interpretativa de um dado comentador é mais consistente ou não. Mas, evidente, toda a interpretação, né, de um comentador é um recorte. Alguns recortes são um pouquinho mais abrangentes, outros mais restritos. Então você vai perceber isso, os limites dessa interpretação, se você, mesmo que numa leitura num nível mais primário ou médio, né, você já tenha lido primeiro o texto que você quer trabalhar. Okay? Porque hoje em dia, a comodidade ou acomodação faz com que as pessoas busquem primeiro o comentador e não primeiro o texto que vai ser trabalhado. O importante no processo de leitura é também fazer uma leitura interrogativa, onde você prevê, né, alguns argumentos, algumas conclusões, e com o passar da leitura você bate se a sua previsão foi consistente ou não. Né? O diálogo também sobre apareceu uma noção, um conceito. Né? Mas o que quer dizer isso? Aí você passa a ficar mais atento para ver se o autor, na sequência, em algum outro momento, vai preencher aquela definição. Às vezes, alguns autores já de tacada dizem: o nosso tema é X. X significa isso. X se enquadra dessa. Entenda X. Então, você tem que pegar essa noção-chave X e colá-la para você, toda vez que ela aparecer no texto, salvo se em algum momento do texto houver a noção, né,
utilizada em contraposição a outra, então há duas acepções para essa noção, mas você tem que visualizar a construção que o autor deu para aquele conceito. Em filosofia isso é muito comum, já que, né, nós trabalhamos com conceitos, os filósofos constroem conceitos. Então a gente tem que perceber no texto de filosofia de um dado filósofo como ele define determinado termo para que a gente não se confunda no uso desse termo ao longo do texto. Bom, mesmo que toda leitura seja uma compreensão própria, quer dizer, de quem lê, né, temos do discurso lido, é possível estar junto ao texto lido, não valendo qualquer tipo de leitura. Então, sim, é o que digo, várias possibilidades interpretativas, mas não qualquer possibilidade interpretativa. Tem gente que às vezes vê umas coisas no texto que, se a gente for ler pontualmente, né, pela sintaxe do próprio texto, não cabe aquela interpretação. Tá? Então, há sempre um viés subjetivo na leitura, sim, mas esse viés subjetivo é total? Não, porque ele parte do extrato daquilo que está no texto. Então, algumas coisas não são possíveis de você chegar a concluir a partir daquilo que está escrito no texto. Então, há um extrato que é próprio do texto. Numa primeira leitura, não é muito fácil identificar a linguagem pessoal e a linguagem do próprio autor. Então, a linguagem impessoal e a linguagem própria do autor. Então, claro, numa primeira leitura você pode se confundir algumas coisas, por isso uma leitura só não é suficiente. Tinha um professor que dizia que tinha que ler 599 vezes. Então, assim como um filósofo constrói uma visão de mundo, quem faz uma leitura, reconstrói essa visão, seja por uma perspectiva de leitura, qual perspectiva que você toma. Então, fazer uma leitura filosófica é construir uma visão de mundo. Não é simplesmente pegar, por exemplo, um livro técnico de engenharia ou coisa, e você ter ali a técnica para você elaborar um certo procedimento, fazer os cálculos, por exemplo, para uma certa construção e tal. Não é só isso, O texto de filosofia tem a mais, porque o texto de filosofia é, por si só, uma construção de mundo. Na medida que você o lê, a sua leitura refaz essa construção e também contribui para você no debate com esse texto ir além ou acrescentar, então nesse sentido alargar sua visão de mundo. O desejo de entender a linguagem do autor deve ser a preocupação de toda a leitura de um discurso filosófico. Claro, exatamente para não distorcer aquilo que o autor está querendo dizer. Isso é muito comum, pessoas que têm uma tendência, digamos assim, mais dogmática em relação a uma determinada concepção filosófica e tal. Aí dizer, eu sou estruturalista. Aí eu vejo estruturalismo em tudo quanto é outro texto, mesmo que o outro autor não seja estruturalista e às vezes até um anti-estruturalista. Sou um marxista de carteirinha. E aí eu vejo luta de classes em todos os textos de outras épocas em que essa noção até não aparecia. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Se você quer fazer uma leitura a partir de uma perspectiva filosófica que você já tem,
é bom que você deixe isso claro para o seu leitor e, às vezes, né, não raro, essa tendência leva a você não entender muito bem o texto que você está querendo ler, explicar, ou comentar, né, ou escrever algo, um artigo a partir da leitura desse texto. A indagação de um discurso filosófico põe em questão o mundo, e não só o discurso. É claro, se ele constrói uma visão de mundo, né, ele põe em xeque outras visões de mundo. Então, não é simplesmente a indagação sobre o texto que você está lendo, não é apenas uma análise discursiva, né? Porque é própria do texto de filosofia uma construção conceitual, uma construção de visão de mundo. Ok? Então vamos avançar mais um pouquinho. Vamos ver algumas características dos textos do texto platônico no geral, né? Escrito em diálogo. O que isso leva a nós? Né? O diálogo é um gênero entre filosófico e literário, dialogal e dramático. Isso é um grande problema. Por exemplo, tem alguns autores que dizem, por exemplo, que você não pode, a partir da leitura do diálogo de Platão, dizer que aquilo que sai da boca de Sócrates é o que defende Platão. Por quê? Porque é simples, ele utilizou um recurso literário, né, um texto literário, para dar conta de questões filosóficas. Né? O diálogo tem nas suas origens alguma semelhança com o gênero dramático, ou seja, as tragédias e a comédia, né, do gênero de texto teatral, mas aqui tem o caráter mais racional e tal, mais filosófico. E o que acontece com isso que eu ia dizendo, né? Esses autores que dizem que eu não posso dizer que seja a opinião, a posição de Sócrates seja a opinião de Platão, e ao que parece Platão não se põe, salvo um ou outro o diálogo que aparece um personagem que é indicado como, indicado como o próprio Platão, mas ele é marginal, muitas vezes está só assistindo e aí a gente até esquece esse personagem. Tá? O que esses autores dizem é que são personagens, né? Personagens que caricaturam diversas posições. O que o Platão apresenta é um amalgama de posições da sua época debatendo. Como ele não bota o nome na reta, né? Ele, diferente de um texto de Aristóteles que se posiciona claramente, né? As correntes tal defendem isso, aquilo mais, aí o Aristóteles vai ponderando uma ou outra, acrescentando algumas coisas, dizendo que uma tem certa limitação e tal, e aí ele força a ver qual é a posição dele. Né? Mas o texto aristotélico não é um texto dialogal. Né? Dizem até que ele escreveu diálogos imitando o mestre e tal, mas esses textos de diálogo de Aristóteles foram perdidos. Né? Então tem mais os textos que têm um caráter mais, digamos assim, de tratado ou didático, na medida em que alguns é, é, dizem que os textos que a gente atribui a Aristóteles são, no fundo, apontamentos de aula de alguns de seus discípulos. Né? Por isso, há características de alguns textos meio quebrado em alguns momentos e etc. Ok? Bom, outro caráter dado para o texto de Platão é a questão da musicalidade. Né? Então, composição, marcação,
ritmo, tempo, elementos da estrutura musical aparecem muito no texto. E aqui cabe uma questão, né? A música é muito importante dentro da própria língua grega, que é uma língua, na antiguidade, extremamente musical, né? Então, essa é uma questão. Voltaremos a isso um pouco mais à frente. Outra característica que diferencia, por exemplo, daquilo que a gente tem hoje de um texto mais acadêmico, né? É que o tema não aparece de imediato. Lembre-se, né? Hoje em dia, você vai escrever um artigo, vai escrever um livro e tal, você pode escrever a apresentação, o prólogo, né? Você já diz para o seu leitor qual é a sua temática, qual é o seu recorte, que referencial teórico e tal. Mas Platão não, né? Para o tema ali, para chegar ao tema da justiça, há uma digressão, há uma construção, uma imagem de introdução, bastante que leva um certo tempo até chegar à questão propriamente, que é a questão da justiça. Então tem uma cena introdutória própria desse tipo de texto literário, faz uma ambientação, né, da cena que você vai assistir, até chegar ao tema propriamente dito. Então isso, né, gera um tempo longo, alguns debates são longos, percorre 2, 3 livros, e aí há uma pausa que indica essas questões de desvios e retomadas, né? E essas pausas, às vezes, por exemplo, você encontra um tema lá num livro X. Tá, isso tá ficando muito complicado e tal, teremos que entrar em outra coisa para podermos entender melhor isso. Então, por hora, vamos suspender essa questão. Tá? Deixa em suspenso. Você tem que deixar bem anotado para você acompanhar o resto do livro quando há essa suspensão. Há um caso que o tema volta 3 livros depois, então muito depois. Então você aí lá pelas tantas lembra daquela questão que nós suspendemos e tal. Aí sim, às vezes ele faz um pequeno resumo de retomada e tal. E aí são esses desvios e retomadas. Uhum. E o recurso às imagens, né? Que vamos ver. O recurso das imagens nós vamos ver mais à frente. O método predominante aí na escrita platónica é o método da dialética. Sabe que é entendido, por exemplo, quase que numa terminologia no sentido etimológico, né? Dia em grego quer dizer através. Léctica vem é uma variação, logos, né? Então, é através do discurso. E claro, exige mais de um discurso, aqui no caso. Porque você pode fazer uma dialética, talvez um solilóquio, como fosse na sua mente duas pessoas discutindo. De qualquer jeito, tem dois lados, né, para o debate. Então, partindo de uma definição encontrada na própria República, o que seria dialética? Né? Aí, em 533 CD, nessa edição da tradução que eu uso no livro didático, né, da Kalux Gulbenkian, que eu disponibilizei também lá na Mediateca, o que diz aí? O método da dialética é o único que procede por meio de destruição das hipóteses, a caminho do autêntico princípio, a fim de tornar seguros os seus resultados, e que realmente arrasta aos poucos os olhos da alma da espécie do lodo bárbaro em que está atolada e eleva-os às alturas. Nota que aí não é uma forma de definir tradicional, né? Tem aí algumas imagens, né? O importante é que o método tem lá os procedimentos que a gente chama de esfregar e purgar. Como diz aí, um método destrói, tem uma parte negativa que destrói,
né? Aproxima-se então do procedimento da maiêutica ou o método do Elésio, que caracteriza os diálogos socráticos, né? Onde há só os interlocutores apresentam algumas hipóteses de definições e o Sócrates destrói essas hipóteses, mas não se chega a uma definição. Isso dá bem característico na busca de uma definição para a noção de justiça no livro 1. Né? Lembra que o livro 1 é aporético, né? Ou seja, ele termina sem a conclusão sobre o que é a justiça. Então, esse ele esfrega as hipóteses, às vezes ele faz um embate entre a hipótese de um e de outro e tal. Ele vai, né? Depois ele vai purgando esses aspectos e, a partir de algumas definições já dadas, ele vai retomando alguma coisa, comparando, acrescentando e tá fazendo, né? A figura ascender naquela ideia maiêutica de tirando de dentro da pessoa uma definição mais consistente. É isso que vai acontecer quando ele chega àquela definição de justiça, que é quando cada um faz aquilo que é próprio da natureza sem afetar o outro. Tá? Então, é esse o procedimento. Vamos ver aqui a combinação, então, essa questão da dialética e a comparação entre dialética e momentos musicais. As ciências são prelúdios às áreas do discurso dialético problemático. Então, você tem uma divisão aí em três estágios: persuasão, despertar e libertação. Note, né? Para entrar no método socrático, no método daí indicado, é preciso ser persuadido, evidente, né? Alguns poderem... então Sócrates, o Platão é um sofista? Não é isso. Né? O sofista indica que a base para a construção, definição, a base para a construção de uma, entre aspas, verdade é a persuasão. Né? Lembra aquele fragmento que não me faz, que é de Gorgias, né? A verdade é aquilo que eu convenço o outro que seja verdadeiro. Né? Então, o que move aí é só a persuasão. Não é isso que o Sócrates, como personagem aí na República, está dizendo. Em algum momento do texto ele diz: eu preciso que vocês aceitem que a partir deste método vocês chegarão a conhecer a coisa em si, ou terão um vislumbre da coisa em si e tal, né? Então eu preciso persuadir o outro a fazer o caminho comigo, ou seguir aquele caminho que eu estou propondo, né? Se ele não está suficientemente persuadido disso, não vamos chegar a lugar nenhum, certo? Então esse é um primeiro momento, que é um momento da persuasão. Persuadido disso, no começo do movimento, ele é desperto para alguma coisa. Essa despertão se dá muitas vezes por a negação de algumas opiniões que ele tem, que ele toma como sendo verdadeiras, mas não são. Então ele se desperta para que aquilo que ele acha que sabe não é propriamente uma verdade, uma sabedoria, uma mera doxa e não uma episteme. E aí ele avança. Na medida que ele avança, ele começa ele mesmo se movimentar no método, né? Ele liberta dessas suas noções, digamos assim, limitadas. Aquelas ciências mais bem principiadas são os prelúdios, cujas hipóteses que lhes servem de princípio são retiradas de imagens intelectuais e não sensíveis, como a matemática e a geometria.
a investigação dialética, ato de escutar a musicalidade, distinguindo o prelúdio, a área, e nestes o coro, a narrativa dramática da discussão, os deuses, a verdade, os personagens, teses dos interlocutores e o palco, a cidade. Né? Gente, veja, esses termos aí, coro, deuses, personagens, palco, são tipicamente os termos, né, utilizados ou do texto dramático. Né? Como que o drama é um texto que não é só para ser lido, né? É um texto para ser representado. Então, há aí uma apresentação. E como esses textos são musicalizados, né, essas apresentações, nós temos aí eu tenho entre parênteses os correspondentes, né? O coro, o que faz? O coro é a narrativa dramática. O coro, geralmente, na peça, na tragédia ou na comédia, ele conta os passos, dá uma introdução, lá pelo meio ele diz, já alguém está chegando e tal, então ele indica os movimentos do texto, tá? Então, estrutura a própria narrativa dramática, tá? Os deuses, então, no caso da mitologia, é o que garante a verdade, né? Os personagens, né? Então a fala de cada um, as teses dos personagens e o contexto em tudo é o palco, é o que se está se dando, né? na questão da cidade. Afinal de contas, né? O texto não está sendo escrito para qualquer contexto e tal, tem uma preocupação com as coisas da polis. Bom, então nesse sentido é bom lembrar o que é a musicalidade no contexto música, no contexto grego, né? Então, música era musiké, uma divindade, né? Um complexo que também é uma divindade, mas que representa um complexo de atividades envolvendo a dança, a ginástica, o teatro, a poesia, o canto, acompanhado de instrumentos musicais, né? Aulos e cítaras. Portanto, não é uma arte autônoma. Né? Então, a música está alinhada a várias outras artes. Então, música, num sentido mais pleno grego, abarca todos esses elementos. Né? E, de alguma forma, o texto platônico traz esse aspecto de musicalidade, porque ele abarca vários desses elementos, mesmo que às vezes seja de forma metafórica. Voltamos então ao uso da imagem. Por que Platão usa tantas imagens no seu texto? O método platônico é demonstrativo e seu instrumento é a arte dialética. Mas, por vezes, o discurso lógico busca apoio em imagens ou alegorias. Também desemboca em narrações míticas. As técnicas indutiva e dedutiva ajuntam-se, pois, procedimentos que repousam sobre o valor expressivo da analogia ou da metáfora. Nos dois casos, a linguagem do saber é ela também parcialmente inapta para dizer o que é. A imagem do mito, ou seja, né, a imagem, o mito, compensam insuficiências. Compensam não, mas num sentido positivo. Se pode dizer, a narrativa lendária enriquece a dialética, aumenta seu vigor, acrescenta uma lógica metafórica à linguagem de demonstração. Como queira que isso aí é uma parte do texto do livro do Chatelet, o volume 1, de História, Filosofia Pagã, né, da coleção de História da Filosofia, Ideias, Doutrinas e Pensamentos. Então, o que está se dizendo aqui? Né? Algo que eu já comentei numa aula, numa fala, aí, acho que foi na webconferência, tá?
de que o uso de metáforas, de alegorias, de símiles, né, narrativas que têm um parentesco com narrativas lendárias e tal, dentro do texto de Platão, é um recurso para chegar aí pela indução, né, ou, ou pela intuição, melhor dizendo, né, que faz com que as pessoas tenham um insight sobre o que se está dizendo sem passar por todas as etapas de um procedimento dedutivo, né? Ou mesmo um procedimento intuitivo lógico mais sofisticado. Tá? E aí as pessoas entendem aquilo, o conteúdo pela metáfora, sem precisar da explicação detalhada, da dedução detalhada. Okay? Então, nesse sentido, a linguagem metafórica contribui com a linguagem discursiva mais lógica, digamos assim. Aqui nós temos aqui há um tempo atrás um colega de vocês, né, o Paulo, já faz algum tempo, né? Mas eu costumo disponibilizar isso. Fez um esquema mental, que é interessante, sobre a dialética, né? Então, utilizando o próprio material do livro didático, vocês podem depois dessecar um pouco melhor esses procedimentos. Então, mais uma que o Paulo, continuando ali no esquema do Paulo. Esses esquemas mentais, vocês mesmos também é bom que montem. Por exemplo, tem desse livro aqui, do Antônio Jorge Soares, Dialética, Educação e Política, uma releitura de Platão. Isso aqui é bem interessante, né? É o que está aí, né, nessa base aí, né? Dá um esquema, cada coluna, como vocês podem ver, dá um resumo, uma temática geral do que tem no livro. Então, no livro 1, 2, 3, 4, são 10 colunas. E aqui há esses aspectos importantes. Enquanto um tema volta a ser trabalhado no outro livro, né? Então, aquela ideia, né, do vai e vem do texto de Platão. Notem que alguns, né, perpassam, né, veja esse tema aqui, há tantas constituições quantas formas da alma, que aparece no livro 4. Olha só, ele só vai ser retomado lá no livro 8. Né? Então há esses movimentos longos. Outro aqui, esse aqui de o que vale para a alma individual, vale para a cidade. Veja, isso também é outra questão que está dentro do livro 4 e que, segundo a setinha, vai ser retomado lá no livro 9. Aliás, como introdução para depois chegarmos ao mito de no livro 10. Então, esse mapa aí, ele é interessante para a gente ver um movimento interno do texto, esses movimentos de ida e vinda, de desvios e retomadas. Ok? Falando dos estágios de conhecimento, né? Então nós temos o nome, que isso aí vem a partir de uma leitura, né, que ajuda de um outro, a carta sétima. Lembrando que a carta sétima, as cartas geralmente não são vistas como o texto original de Platão e tal. Os comentadores, os estudiosos têm mais dúvidas sobre a autenticidade das cartas. Mas a sétima é uma daquelas que tem menor dúvida, embora para alguns autores ela seja um texto apócrifo, né? Ou seja, escrito a posteriori da morte
de Platão. Mas quem escreveu uma das hipóteses que aceita essa questão de ser apócrifo, quem escreveu provavelmente conhecia muito e muito bem a forma de escrever de Platão, que reproduz com certa similaridade, né? O que dá margem a outros comentadores, outros estudiosos defenderem que a carta é de fato de Platão. Então tem essa polêmica, né? Mas, seja de Platão ou não, esse texto contribui para a gente entender alguns aspectos da própria escrita de Platão, de como ele, ou da própria teoria do conhecimento de Platão, né? Então, nome que você dá a uma coisa pode ser, geralmente é convencional. Há uma discussão no Crátilo, como eu já comentei, né, de se os nomes seriam ou não meramente convencionais, e há uma tese onomatopaica e tal, mas como eu já comentei, o próprio personagem protagonista do diálogo tem algumas dúvidas, embora tenda mais para essa posição, tem algumas dúvidas sobre essa posição, como defender de forma mais consistente ou enfática essa posição. Então, aí depois vem o nome, vem a definição, né? Sei lá, o círculo é tal coisa. Né? Aí o tal coisa é o predicado, né? É a definição, sujeito na oração, o nome. Né? Geralmente o enunciado o enunciado de definição é X é P. Então, X é o sujeito, é P o predicado, e nesse sentido a definição vem no predicado. A definição é o que participa da instalação, da estabilidade de seus componentes de modo comum. A imagem é outro elemento concreta de algo, é cheia de elementos contrários. Né? A imagem, né, que eu tenho de alguma coisa tem possibilidades interpretativas ou recortes variados, e nesse sentido ainda tem uma certa ambiguidade, e pode trazer elementos contrários. Por exemplo, né, as várias definições de justiça, né, que dão os personagens na primeira, algumas têm elementos contrários, e o Sócrates se aproveita desses elementos contrários, né, e esfrega elas, né, põe elas em choque. Né. Ciência, inteligência e opinião, ainda que em termos de comparação com a opinião, a inteligência e a ciência seja um pouco mais elaborada, nós vemos que ainda são estruturas discursivas que não dão conta totalmente do objeto real. Né? Nesse sentido, ainda são imperfeitas. Somente podem oferecer a qualidade do objeto nunca a sua essência, em níveis diferentes, é evidente. A opinião mais afastada desse oferecimento de qualidade. Não quer dizer que uma opinião seja totalmente fora da caixinha, digamos assim, né? Não, assim como aquela ideia de que o mundo sensível é uma espécie de cópia do mundo inteligível, como cópia ela vai perdendo a sua similaridade com o original, né? E aí, se você faz uma cópia da cópia, isso vai se perdendo mais ainda. Digamos que a opinião seja essa cópia da cópia da cópia, e a inteligência e a ciência se aproximem mais do objeto real, do mundo real, das ideias. Né? E nesse sentido, oferecem, né, em maior ou menor grau, a ciência, inteligência e opinião, somente uma qualidade ou uma aproximação e nunca a essência. Essas se inscrevem na alma. Né? Todos esses modos são exteriores ao objeto, pois podem descrevê-lo, referi-lo, tocá-lo,
Em suma, copiá-los, mas não substituí-lo, né? Sempre é isso, né? O discurso, mesmo que seja mais elaborado, mais científico, mais e próximo, mais de episteme, ele é sempre um discurso sobre algo e não o próprio algo. É isso que ele está dizendo aqui. Então, nessa medida, ele não é o objeto real. O que é o objeto real? Não é algo que se possa enunciar ou discorrer de qualquer modo. Notem que, fazendo aqui uma parte, né? Essa noção é bastante foi apropriada bastante pela tradição da filosofia cristã, né? Leva saindo da imagem, já que a gente vive num contexto mais cristão, essa imagem de que Deus é incognoscível, né? Ele não pode ser conhecido, né? Nós podemos ter uma vaga ideia, mas ele, em última instância, não pode ser alcançado por nós, a não ser quando a nossa alma voltar lá pro convívio do paraíso, da plenitude. A própria ideia de religião, né? Que era religare, você retoma a um estado originário que foi perdido, né? Isso está também no pensamento de Platão, e aí a gente entender a facilidade com que, num primeiro momento, o platonismo e não o aristotelismo é apropriado pelo cristianismo, né? Muito tardiamente, o cristianismo se apropriou, com a escolástica, de Aristóteles. Embora, né, a gente possa dizer que no momento ali do período helenístico, em que começa a transição, né, da mentalidade grega para uma mentalidade cristã, né, ou aquilo que a gente chama de platonismo, né, já tem um certo amalgama com algumas coisas derivadas do debate entre Platão e Aristóteles, que nas correntes posteriores, de alguma forma vai se tentar superar, né? Fazendo um pequeno amalgama que ora tende um pouco mais para Platão, ora tende um pouco mais para Aristóteles, mas que alguns elementos apontados pela crítica de Aristóteles são absorvidas por esses platônicos seguintes, ou neoplatônicos, né? Sobre ele, o elemento, aí tinha que ter um espaço, né? Cognitivo que mais pode se aproximar é a inteligência, daqueles que a gente viu anteriormente. Portanto, somente por aproximação intelectual pode se tratar do objeto em si. E esta modalidade de discurso é o mito como recurso de discurso, é o mito como recurso de imagem, ou aqui a alegoria, né? Que se sabe imagem. Assim, conhecido mito da caverna é exemplo de um mito intelectual. Que melhor seria, o termo melhor seria alegoria, né? Mas como alguns autores usam mito, tá? Eu mantive aqui só para a gente fazer essa ressalva. Tá? Então, uma das imagens, né, mais conhecidas é a passagem da República de Platão, é a chamada Alegoria da Caverna, que se encontra no livro 7º. Tal imagem, ou alegoria, tem duas outras que lhe antecedem, né? A do Sol e a da Linha. Essas duas aparecem no livro 6. Maria Helena Rocha Pereira, nessa tradução da Carlos Stubenker, né? A publicação da Carlos Stubenker, em seu estudo introdutório à tradução da República de Platão, na nota 73, traz a fala reveladora de J.E. Haven, aí citando Haven, na nota da Maria Helena Rocha Pereira. Né? As três grandes alegorias não são
três todos relacionados, mas independentes, como os três quadros de um tríptico. Notem que para a própria explicação da relação entre as imagens, o autor faz uma imagem, né? Um comparativo, como os três quadros de um tríptico. Tríptico, né? Aquele tipo de quadro, né? Um tipo de quadro que ele tem assim, aqui só tem duas, né, gente? Mas vamos supor que essa daqui seja do mesmo tamanho dessa. Tem três partes, né? Então, elas podem ser vistas separadamente ou em conjunto. Mas, claro, o artista tem como objetivo dar alguma mensagem a partir do conjunto também. Né? Mas elas também podem ser analisadas e vistas isoladamente. É como fosse isoladamente, cada uma é um universo, mas que esses universos se interrelacionam, fazendo um universo maior na composição do tríptico como todo. Ok? São antes as três partes complementares e interdependentes de um só todo, como os três pés de um trípode. Juntos compõem a base metafórica da teoria e currículo da educação superior de Platão. Bom, é importante ver que elas têm níveis, né? A alegoria da linha, como vocês vão ver, ela é mais simples, bem mais simples, né? Já a alegoria da linha, desculpe, a alegoria do sol, né, na relação entre o sol e o olho, e a visão, ela é bem mais simples. A alegoria da linha em relação à alegoria do sol e da visão, do olho, ela é mais elaborada, mais matemática, geométrica, né? E a alegoria final, que é a alegoria da caverna, ela tem uma elaboração imagética maior, né? E traz também as etapas que a alegoria da linha tinha. Então ela carrega as alegorias anteriores num complexo, numa forma bem mais complexa. Aqui nós temos uma imagem da imagem, né? Imagem, né? A pintura. E aí eu comparei, né? Eu vejo a imagem da alegoria da caverna, né? As pessoas no fundo da caverna acorrentado, passagem ainda dentro da caverna, a boca da caverna, saída, o mundo lá fora, as noções que tem, né, as etapas do conhecimento que estão envolvidas aqui e as noções chaves, né? Aqui a linha, para a gente comparar a imagem da linha com a imagem. Aqui a gente poderia botar uma segunda, uma terceira também, que seria, né? O olho e o sol. O olho de um lado, o sol do outro. Bom, o princípio de não contradição. Eu lembro que eu falei, né, que na estrutura lógica há uma exigência de princípio de contradição. E essa exigência é utilizada principalmente para encontrar problemas nas definições que os interlocutores dão. Vocês notem que de vez em quando Sócrates, ao fazer algumas perguntas para os seus interlocutores, a partir da opinião que ele tem da definição de justiça, ele faz os seus leitores se contradizerem daquilo que eles apresentaram inicialmente. Então ele pede que a definição, ela, pelo menos para se sustentar, ela tem que ela não pode ter uma contradição interna. Então, isso é a solicitação do princípio de não contradição. Lembrando que esse princípio de não contradição já vai aparecer naquele enunciado parmenidiano que diz que o ser é e o não ser não é, o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo, mas que a definição em termos formais, lógicos,
vai ser constituído por, melhor, na metafísica de Aristóteles, nos tratados de Aristóteles que trabalham alguns elementos de lógica. Logo, o Platão está aí nesse meio entre esses dois, há um caminho da elaboração de uma lógica formal. Então, Platão se utiliza do princípio de não contradição para refutar as teses dos oponentes. Entretanto, esse princípio tem dois lados. Como elemento do discurso, é um aspecto lógico. Ainda assim, um tipo de imagem, embora muito mais abstrata que as imagens mais próximas da sensibilidade. Quando se trata de refutar um discurso, a dialética platônica trabalha no sentido de mostrar a contradição inerente à imagem quanto às suas diversas qualidades. Eis o aspecto positivo. Porém, quando a dialética trabalha no sentido de levar a alma à intuição de ideias puras, as regras lógicas tornam-se obstáculos, pois as ideias estão para além do próprio discurso. Regras lógicas são regras de discurso. E como o discurso não dá conta da essência ou do objeto mesmo, evidentemente que ficar apenas no discurso não vai dar conta do objeto real. É isso que ele. Então, a princípio de não contradição é importante para o nível discursivo, mas ele não faz plenamente o papel para você chegar ao objeto real, até porque, como já vimos antes, o objeto real é inalcançável, pelo menos nesse ambiente de relação corpo e alma, nesse momento em que vivemos aqui no mundo dos sentidos. Bom, algumas recomendações para vocês ao longo dos estudos, que vai servir também para a prova final. Note que eu foquei principalmente, como eu disse no início, nas estratégias, depois no método platônico, a dialética e algumas questões ligadas a esse método que levaram a gente a fazer uma breve visita à alegoria da caverna, tá? Mas, basicamente, o que a gente trabalhou foi os elementos que estão na primeira unidade do livro didático. Tá? Vou ver se depois, numa webconferência ou num outro material assim que eu grave fora, eu faça mais umas intervenções. Então, aí algumas recomendações, repassar as sínteses, rever as anotações, é bom que vocês sempre façam algumas anotações, esquemas mentais e tal. O próprio livro apresenta vários esquemas mentais, é bom ruminar esses esquemas, pode ajudar na hora de ir para a prova, por exemplo. Ler as pistas na ferramenta mural, ler algumas das respostas da ferramenta professor-tutor, repassar os esquemas mentais do livro didático e outros disponíveis na biblioteca, uns foram dados aqui nessa fala, tá? Ver os textos complementares, principalmente o de Goldsmith, no dia da AP levar o AD com seus apontamentos e o diálogo, é interessante, eu já respondi essa pergunta, não é de extrema necessidade, você pode responder a partir do próprio livro didático, porque se por acaso tiver alguma pergunta que peça para você partir de um fragmento e tal, você pode pegar um fragmento citado no próprio livro didático, mas é bom você levar o diálogo se você o tiver, tá? No dia da prova, aquelas recomendações tradicionais, ficar calmo, ler atentamente os enunciados, desenvolver o máximo que você puder dentro do recorte estabelecido pelo enunciado, procurar não deixar questões em branco, ou seja, sem resposta, e cuidar com os aspectos metodológicos. Sempre lembra, se fizer uma citação literal, dizer que é uma citação literal, sim, direta e de cá, por exemplo, segundo o nosso livro-texto, segundo a República de Platão e tal, Aquelas marcas básicas de referenciação, que são esses cuidados com os aspectos metodológicos. Não precisa ser refuscado no caso da avaliação presencial, mas algumas indicações
que façam com que a gente entenda que você fez a consulta, né? Ou ruminou alguma coisa e a partir desse ruminar um dado texto está escrevendo, está respondendo. Até porque a prova é de consulta. Então, gente, era esse o recado de hoje. Né? Essa exaltação baconiana que dá uma ideia de regozijo e etc. Até a próxima.